Vamos fazer a leitura no capítulo 12 de 1 Reis. E vamos ler o capítulo inteiro até o verso 5 do capítulo 13. Eu vou ler, os irmãos podem ler também lá, né? Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nabote, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava. E de onde mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão, e lhe falaram: Ele lhe respondeu: Ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Quando este ainda havia, dizendo: Como aconselhai que se responda a este povo? Porém, ele desprezou o conselho dos anciões que tinha dado, tomou o conselho dos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E jovens que havia crescido com ele lhe disseram: Assim falarás a este povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós, assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Veio, pois, Jeroboão a todo o povo, e ao 3º dia a Roboão, e como o rei lhes ordenara, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. A vós tendas, Israel, a vossa tenda, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas.
Tendo vi- né? Porém veio a palavra de Deus a Semaias, homem de Deus, dizendo: Fala Rubão, filho de Salmão, rei de Judá, e toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, ao povo dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa. Porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram com estes lhe ordenara. Pelo que o rei, tendo formado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Basta de subir a Jerusalém. Vede aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan. Semelhantemente fez Betel, ofereceu ofereceu aos bezerros que fizerem também em Betel, estabeleceu os sacerdotes nos altos que levantaram. No 15º dia do 8º mês, escolhido o seu bel prazer. Subiu ele ao altar que lhe fizeram em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. O que os irmãos acharam dessa situação? O que os irmãos acharam sobre Jeroboão? O que os irmãos descobriram alguma coisa bem importante aí? Qual foi o primeiro pecado cometido pelo homem? Oi? Oi? Desobediência. A desobediência é uma cultura, o pecado de desobediência é uma cultura luciferiana. Você lembra quando Lúcifer usou aquela serpente e começou a falar com aquela mulher, a Eva, e ali sua mente foi capturada. E ele então, veja para mim lá, Gênesis capítulo 3.
por favor. Gênesis capítulo 3, 1, até o 4 ali. Mas a serpente é mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher, só um pouquinho aqui. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Veja aqui. Quem que criou a serpente? O Senhor Deus. Agora pode ir para frente. Assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, veja uma coisa aqui. É assim que Deus disse, não comereis toda a árvore do jardim. O que está faltando aqui? O que foi surrupiado aqui? A palavra Senhor. Yahvé. Para frente, depois mais um pouco lá, irmão. Respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim, podemos comer. Só um pouquinho aqui. Mais uma palavra está faltando aqui. Deus disse que ela podia comer de todo o fruto que a árvore pode comer livremente. O que não está aqui. Por favor. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, aqui a serpente tira Deus do cenário, e a Eva concordou com ele, porque a sua mente já estava em posse da serpente. E ela disse exatamente isso. Do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus dele comereis, nem tocareis nele para que não morreis. Mais uma palavra aqui que ela acrescentou. Deus falou que ela não era. Deus não falou que ela não podia tocar. Vocês vejam aqui uma coisa, quando nós acrescentamos a palavra de Deus, é porque a nossa mente já está surrupiada pela serpente. Mas do fruto da árvore, então a serpente, tudo bem, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. A palavra não aqui, que palavra é essa? É um advérbio de negação. Ele está negando aquilo que Deus disse. Certamente, com certeza, você não vai morrer. Porque se você desobedecer, ou se você começar do fruto, você vai ser igual a Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui começa a cultura da desobediência criada pela serpente. Certamente não vai morrer, porque você vai ser igual a Deus, com uma cultura infalível que Deus tinha, uma cultura incomparável, é a cultura de Deus. E a Eva queria ter essa cultura de Deus. Então, essa cultura da desobediência começou com a serpente no jardim. Nem mesmo o dilúvio foi capaz de tirar. Porque no dilúvio morreu todo mundo, morreu todas as coisas. Mas por que o dilúvio não, que acabou aquele mundo com o dilúvio, por que ele não conseguiu tirar? Porque restou um homem lá da descendência adâmica, a descendência de Adão. E tinha um filho chamado Sete. E quando Deus disse que não era para eles se envolverem com as mulheres de outra gente,
O que Sete fez? Foi lá e tomou das filhas de Caim e casou-se com ele. Porque ali estava um homem da descendência de Adão também, que tinha o pecado original. Por um homem entrou a desobediência no mundo e a desobediência à morte. Por isso que todos morreram. Por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte. Por isso que todos morreram. Que pecado foi esse? O pecado da desobediência. E essa cultura de desobediência está encalacrado no coração do ser humano até a vinda de Cristo. Quando ele vai pisar na cabeça da serpente e dar fim a todas as coisas. E quando a sua igreja subir arrebatada para o céu, o nosso corpo corrupto ficará aqui. E recebemos no céu um corpo incorruptível. Então vocês podem ver, existe alguém obediente? Quem foi Moisés? Um homem. Quem foi Abrão, Isaque e Jacó? Homem. Quem foi Saul? Homem. Quem foi Davi? Homem. Quem foi Salomão? Homem. Quem foi Jeroboão? Homem. Romanos 3:23 fala que todos pecaram, estão destituídos, excluídos da glória de Deus. O que é glória de Deus? Honra. O que é honra? Crédito. Nós perdemos a nossa credibilidade para com Deus, lá no jardim. Mas quem foi Jeroboão? Foi um homem. Vê para mim Romanos no capítulo 11, do verso 9 em diante. Eu só quero o versículo, não sei onde que está lá, né? E diz Davi, torne-se, Romanos 11, pera lá, desculpe. É 11:29. Porque os dons e a vocação de Deus são irreversíveis. Por que Deus não tomou a vocação de Jeroboão? E por que ele ia dar essa vocação para Jeroboão, sabendo que ele era ímpio? Vamos para frente lá? Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência deles. Pela desobediência de um, a graça da obediência chega até nós. Para frente lá. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista que vos foi concedida. Para frente lá. Porque Deus a todos encerrou, essa que eu queria ver aqui. Só fica parado aqui. Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Por que Deus escolheu Jeroboão para ser rei de Israel? Por causa da sua misericórdia. Porque sabia que ele ia ser desobediente. Por que Deus chamou Saul
um ímpio para ser rei. Por causa de Israel. Por causa do pecado de Israel. Israel sempre pecou contra Deus, sempre entristeceu o coração de Deus. Podia entrar rei, sair rei, entrar rei e sair rei, Israel continua o mesmo. Se todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, Jeroboão também pecou. Mas porque Deus a todos ensinou debaixo da desobediência, a fim de que usasse misericórdia para com todos, Jeroboão está incluído aqui também. Joel, você também está incluído aí. Todos pecaram. Sandoval, você está incluído ali junto comigo, com nós, que todo mundo. Porque a morte reinou desde Adão até Moisés, e até sobre aqueles que não pecaram segundo o pecado original, o pecado de Adão. Até aqueles que não pecaram o pecado de Adão, foi imputado o pecado e foi imputado a morte. Para que Deus usasse de misericórdia para com todos eles também. Quem era Jeroboão? Filho de Nebate. Quem era Nebate? Homem. Você está entendendo? Por que Jeroboão... E por que o Joel, domingo passado, ele levantou aqui, veio aqui para o lugar dele, e ele perguntou para ele mesmo, por que todos os reis foram desobedientes? Porque todos pecaram. Porque todos eram pecadores, foram pecadores, e nós também somos pecadores. Tanto reis, como profetas, como juízes, todos pecaram. Todos foram pecadores. Assim como igualmente a nós também. Tinha o senhor, como nome de Alexis, sobrenome quase não conheço, não esqueci. Ele é o criador do puritanismo. O que é um puritanismo? Moralista. Depois da reforma da igreja, ele criou esse moralismo falso. Nunca seja um moralista, porque você é homem, porque você é pecador. Foi um grande moralista, porém morreu sem salvação. Queria ser perfeito na moralidade, porém não era, porque ele era também um pecador. E morreu porque era pecador. E a gente tem falado muito em casa sobre esse negócio aí. Olha para trás. Olha para o retrovisor. Aqueles que estão em pé, cuide para não cair. Se nós estamos em pé, vamos tomar cuidado, porque nós somos pecadores. E não temos nenhum direito de julgar quem quer que seja. Porque nós temos que orar pelas pessoas, não. Jeroboão, ele era um líder do povo de Salomão. E Salomão viu nele um homem capaz, um homem habilitado, com habilidade, um homem que tinha traquejo em mexer com o povo, tinha experiência para mexer com o povo. E ele viu que ele era bom. Até porque o pai dele também foi bom, funcionário de Salomão. E lá por uma altura,
profeta Aias, Deus mandou que ele profetizasse para Jeroboão que ele seria o rei de Israel. E quando Salomão ficou sabendo, perseguiu, queria matá-lo. Por que Salomão queria matar? Pela incompetência dele, pelo mau testemunho dele. Salomão teve 1000 mulheres, e cada mulher que ele tinha, os pais tinham um ídolo. E Salomão foi e se curvou e adorou todos esses ídolos, 1000 ídolos mais ou menos, que havia lá. Salomão se ajoelhou diante deles. Aí veio uma palavra aqui na semana atrasada, não sei, parece que Salomão ele tinha domínio sobre os reis, não é isso? Mas aquilo era um jogo. Aquilo custava muito caro a vida dele. Ele tinha domínio sobre os reis, porém ele tinha que ser dominado pelos deuses daqueles reis. Era um jogo. E Jeroboão fugiu para o Egito. E quando ele soube da morte de Salomão, ele veio para Israel. Um detalhe aqui. Era para ele vir para Israel, irmão José? Era. Era para vir para Israel, Joel? Era. Mas só que ele veio na hora errada. Deus falou que ele ia ser rei em Israel, mas no tempo de Deus, e não no tempo dele. E ele chegando lá, ele aprontou uma rebelião contra Roboão. Mas Deus ia tirar Roboão. Não precisava ele ser daquela maneira. Mas com a precipitação de Jeroboão, aconteceu essa divisão dos dois reinos. E aonde que Jeroboão ficou primeiro? Foi. Eu gostaria de vocês pegassem a revista. A história de Jeroboão, filho de Nebate, é uma das grandes tragédias do Antigo Testamento. O homem tinha grandes capacidades, teve maravilhosas oportunidades de servir a Deus. Deus lhe deu honras de reinar sobre as 10 tribos de Israel. Era uma honra alguém governar Israel, a tribo de Israel. Era um privilégio muito grande. Devia ele pastorear o novo reino para seguir o Deus que o tirou do Egito. Lhe deu terras que lhe prometera em Canaã. Falhou totalmente. Passou a ser o maior exemplo de fracasso e da liderança espiritual de toda a história de Israel. Para sempre será referido como Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. A primeira impressão é que fica. Pior rei de Israel foi Jeroboão. E Deus lhe deu honrarias. Deus deu terra para ele. Prometera em Canaã. Quando começou isso aqui?
Quando Deus disse para Adão, não coma para que você viva, mas se você comer, você vai morrer. Deus deu liberdade para ele. Edson, você é livre. A consequência é que é tua. Nós somos livres. Mas a responsabilidade é nossa. Deus criou o homem para não pecar, mas criou com responsabilidade. Portanto, o pecado é responsabilidade de Adão. O erro aqui foi responsabilidade de Jeroboão. Deus chamou para ser rei e tinha que ser uma honra para ele. Ele não honrou essa honra. Esse negócio de redundância aí. Ele não honrou a sua honra, a honra de Deus. E foi pelo caminho errado. Alguém quer fazer um comentário? Quem era Jeroboão, filho de Nebate? Salomão reconheceu a capacidade de Jeroboão, que era da tribo de Efraim. E depois vamos ver quem que era esse Efraim. Uma das 10 tribos, das 10 tribos que depois governou. Vendo Salomão que Jeroboão era homem valente, capaz, moço laborioso, e depois sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Então ele viu a aparência. Como o homem não é onisciente, não sabia o que ia acontecer. Dois aqui. Jeroboão colocado como rei sobre as 10 tribos. Depois vou comentar isso aqui. Um dia, ao sair de Jerusalém, Jeroboão encontrou Aías, o profeta de Siló, que pegou a capa nova, como ele estava vestido, rasgou em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino de Salomão, e a ti darei 10 tribos, porém ele terá uma tribo por amor de Davi. Por que esses 10 pedaços daquela capa? E por que esses 10 tribos de Israel? Porque a tribo de Israel era 10, e as 2 tribos eram 2 tribos de Judá. Depois que houve aquela confusão lá. Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Quando soube disso, Salomão procurou matar Jeroboão, que fugiu para o Egito. Depois da morte de Salomão, Jeroboão voltou, liderou a rebelião contra o filho de Salomão. Nós já comentamos aqui que Jeroboão ele se precipitou e voltou no tempo dele e não no tempo de Deus. E por isso a consequência foi essa confusão ali, essa rebelião que ele pôs sobre o Reboão, filho de Salomão. Qual é o teu desejo? Qual é o teu maior desejo? Sandoval, você colocou no coração, hipótese, uma hipotética. Você colocou no coração que vai trocar teu carro, vai trocar por outro mais novo, e você já tem o dinheiro, é só ir lá e comprar. Você tem o carro à vista, tem um lugar de comprar, e tem o dinheiro para pagar. Aí você vai.
e compra aquele carro, faz uma surpresa para a Luzia, para o menino lá e tal. Mas aquele carro está dando um problema para você, rapaz. Por que será, Sanoval? Se aquele carro está dando problema para você viu o carro, você tem onde comprar, tem o dinheiro, por que está dando um problema para você? Estou perguntando. Uhum. Uhum. Exatamente. Em tudo você tem que pedir a orientação de Deus se é ou não é. Porque às vezes, eu já fiz isso, e estou até hoje pagando pato. Vi, olhei, gostei, levei. Também levei prejuízo. Uhum. Uhum. É. Pastor William Branham, pastor americano, inglês, americano, ele diz em um dos seus livros: Deus quer que você seja o que Ele quer, não o que você é. E às vezes nós queremos ser, nós somos o que queremos ser, mas não aquilo que Deus quer que nós sejamos. Por que aqueles jovens orientaram Roboão? Primeiro foi eu pedir orientação para os anciãos. Ele não aceitou. Depois ele foi para os jovens, que eram da mesma idade dele. Por que o jovem deu aquela orientação para ele? Porque eles estavam com medo de Jeroboão. Estava preocupado com a presença de Jeroboão. E tinham razão de ficar preocupado. Porque ele veio e fez toda aquela lambança ali. Coisa ali. Tomar o lugar do outro. Eu vou mandar um pouco aqui, meu irmão, que senão a gente vai... Lá no tópico 3, lá no A, fez 2 bezerros de ouro. Disse ao povo: basta de subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel, outro em Dan. A cidade de Dan ficava no extremo norte do território de Israel, Betel do sul. Dan era uma cidade que antigamente era a cidade de Laís. E depois, por politicagem, ele levou o nome de Dan. Eu quero falar aqui sobre esses bezerros de ouro. Quem era Dan? Dan era o 5º filho de Jacó, com a empregada de Raquel. Porque Raquel queria filho, porque Léia teve 4 filhos, e Raquel não tinha nenhum porque era estéril. E as mulheres estéreis naquele tempo era uma tragédia. Ela queria um filho, até que um dia Jacó disse para ela: por acaso eu sou Deus?
E como ela não estava na hora ainda, na hora de Deus, ela pediu para que Jacó deitasse com a empregada dela, Zilá, uma coisa assim. É isso mesmo, irmão José? Zilá? Acorda, irmão José, aí que ele está. A empregada de Raquel era Zilá, né? É. Acho que era, né? Zilá. Então Zilá pegou e pediu para que ele deitasse com a empregada para que desse um filho. E nasceu Dan. Dan não era da tribo. A empregada de Raquel não era da tribo de Israel. E nem tem um pouco da linhagem de Levi. Era de outras nacionalidades ali, de outros lugares. Não tinha nada a ver com a aliança de Deus. Então deu esse homem. E lá no ano 800, o rei Khazar, que depois vem a cidade de Cazaquistão, que foi dado o nome em homenagem a esse Khazar, rei Khazar, lá nos anos 800, ele instituiu Dan como o 13º sacerdote em Israel. Mas era 10, mas era 12. E Dan não podia ser esse sacerdote. Vamos ver quem era Dan? Lá em Gênesis capítulo 49, verso 17 mesmo. Verso 17. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por trás. Dan era uma serpente. Dan também tinha a cultura da desobediência. Era uma víbora. Todo aquele espírito que estava lá no jardim do Éden, estava também na pessoa de Dan. Dan foi o homem mais idólatra de toda a história de Israel. Esse era o Dan, que o rei Khazar colocou como da terceira tribo de Israel. Irmão, por favor, lá, Apocalipse, capítulo 7, verso 4 a 8. Vamos ler o 4 devagar, depois o 8. Veja uma coisa aqui. Então ouvi números dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos, filhos de Israel. Olha lá. Pode voltar um pouco ali. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de toda a tribo da Israel. Pode para frente. Da tribo de Judá foram selados 10 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 10 mil. Vai seguindo, irmão. Da tribo de Aser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, foram todos selados 1.000. Onde que está Dan aí? Onde que está o Efraim? Aqueles ídolos que Jeroboão fez lá em Dan, e lá em Israel, lá em Betel, era o de Efraim. Aqueles 2 querubins que ele colocou, aqueles 2 bezerros, que deu o nome de querubins, e pôs nessa cidade de Dan e de Betel, era
de Efraim. Por isso que ficou as 10 tribos de Israel. Como é que está dando ali, Joel? Ainda que esse rei Casar fez como... É interessante, o irmão pode colocar o último lá, versículo. Da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Jeremias, foram todos selados, 12 mil. Todos foram selados pela orientação de Deus, pela unção de Deus. Todos esses foram carimbados, foram selados como os verdadeiros da tribo de Israel, menos Dan e menos Efraim. Porque eles não podiam ser, porque eles eram da idolatria. E Dan foi o pior idólatra de toda a história de Israel. Por isso que Jeroboão colocou Dan como, na cidade dele, um ídolo lá. E esse ídolo era o verdadeiro Dan. Não vou ler lá, porque depois Juízes lá, mas depois não dá tempo. Nós lá. Mas, e Efraim, que estava lá em Israel, que era outro bezerro de ouro, também não foi contado, não foi selado por Deus. Tem muita gente que estão no púlpitos por si própria. Veja para mim lá, Provérbios, capítulo 20, verso 6. Se eu não me engano, está lá. Muitos proclamam-se a sua própria benignidade, mas o homem indigno, quem o achará? Muitos proclamam a sua própria benignidade. Muita gente diz que são gente boa. Muita gente faz que eu sou honesto. Ele se apregoa a si mesmo. Ele se exalta a si mesmo. Outra versão fala, na corrigida, fala, mas o homem fiel, aonde estará? Deus colocou Jeroboão como rei de Israel, porque não achou um homem fiel para colocar em Israel, porque todos os que eram de Deus falharam, feio. O ímpio também ia falar por natureza, mas os servos de Deus não podiam falhar, e não podiam mesmo. E levaram toda a sua responsabilidade. Jeremias, no capítulo 1, capítulo 5, verso 1. O homem se apregou a si mesmo, mas o fiel, aonde que está? Dai voltas à rua de Jerusalém, vê se acha lá um fiel para colocar no lugar de Jeroboão. Dá a volta à rua de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas ruas, pelas praças, vê se achai alguém, se há um homem que pratique a justiça, que busque a verdade, e eu lhe perdoarei ele. Dai volta na Jerusalém e vê se há um homem lá que pratique a justiça, que busque a verdade, e se você me achar, não precisa Jesus vir morrer numa cruz porque ele já achou um homem fiel, e já achou um Deus lá, como se tivesse 2 deuses. Por que Malaquias fala que fiel nos dízimos e nas ofertas? Porque não tem ninguém que é dizimista e ninguém que é ofertante. Jeroboão também nunca foi fiel no seu dízimo nem nas suas ofertas. E se você me achar alguém que seja dizimista fiel,
dizimista fiel, por favor, me apresente que eu quero seguir esse meu irmão aí. Se achar alguém que pratique a justiça, me ajude a achar. Porque eu quero ser discípulo desse camarada. Alguém que busque a verdade, por favor. Eu só achei um que é verdade, que é Cristo. Jeroboão está nesse quadro aqui, porque ele era homem. Nós somos homens. Nós somos seres humanos e com possibilidade de errar. Somos todos iguais. Não tem um melhor que o outro. Moisés errou, Abraão errou, estou falando até Jeroboão. Todos erraram. Todos erraram. Todos pecaram. Todos são pecadores. Mas Jeroboão era um homem, um pecador, um idólatra, assim como Odã era um idólatra inverterado. Parece um vício que estava encalacrado na sua cabeça e lá não sai nunca. Que Deus abençoe sua palavra nesta manhã. Que nós nunca sejamos moralistas, porque você é homem também. Uma vez, contando sendo um testemunho aqui, alguém ia subir de uma escadaria de uma faculdade, eu já contei, mas não vou dizer quem é. E um pastor havia fugido com uma moça que ele já era casado. Tinha uma filha. Fugiu com uma moça e alguém falou para ele: pastor, professor, você viu o que aconteceu com aquele camarada?